falando de dificuldades da nossa caminhada cristã, eu estava aqui me lembrando de uma que foi uma bem difícil. Eu demorei para melhorar, eu demorei para entender, eu demorei para entrar nos trilhos, vamos dizer assim. Eu já contei aqui algumas vezes e eu tive uma dificuldade, um grande problema. Eu fui prejudicada por duas pessoas com quem eu mantinha uma sociedade, né? E, e aí eu estava mal, eu tinha perdido, né, algumas coisas, né? A minha vida estava de ponta cabeça. Eu devia estar preocupada naquele momento, única e exclusivamente, com a minha relação com Deus, que estava sendo construída, em pensar minha vida para frente a partir daquele momento, porque o que estava desconstruído, ali não tinha mais o que fazer, tinha que construir alguma coisa nova a partir daquele momento. Mas eu estava preocupada, incomodada profundamente, porque aquelas pessoas que tinham me prejudicado, elas estavam bem. E eu dizia para Deus: eu não quero que eles estejam bem, Senhor. Eu queria que o Senhor deixasse eles mal também. Isso não é um princípio cristão, né, gente? Não é. Cuida da tua vida, você vai ficar desejando. Veja bem, uma pessoa cristã não pode desejar que o outro esteja mal, mesmo quando ele te prejudicou, mesmo quando ele cometeu uma injustiça, mesmo nessa circunstância. Porque se há alguma questão com eles a ser resolvida, não cabe a mim, cabe a Deus. Mas era uma dificuldade, eu não conseguia dar um passo na direção certa. Eu confesso que eu fiquei muito estressada com isso, porque era uma coisa meio periódica. As notícias chegam, a gente fica sabendo, a gente precisa encontrar por motivos de ajuste. Você está fechando uma empresa, fazendo coisas, você precisa encontrar com as pessoas e elas contam para você onde elas estão, o que elas estão fazendo, o que elas estão produzindo. E eu dizendo: é possível que essas pessoas estão bem e eu tô aqui sofrendo muito, 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 muito. Chorava pra caramba, gente. Agora, tá errado? Porque eu não posso achar que iria me fazer bem que o outro estivesse mal. Eu estava construindo uma relação com Deus. Eu acho que a coisa boa é que a gente pode ser honesta com Deus, porque não dava para esconder o que eu estava sentindo dele. Mas não é uma coisa boa. E era uma dificuldade. Eu demorei, gente, porque isso é um processo, né? Eu demorei. E aí tem uma coisa muito interessante. Tem uma passagem na Bíblia, Salmo 73. É muito interessante, porque ali descreve como você se sente nesse momento em que você está diante de pessoas que te fazem mal, ou que você está vendo que fazem mal a outras pessoas, e os sentimentos que vão aparecendo em você, para onde você caminha. E lá tinha um momento em que há uma frase que é: eu invejava a prosperidade dos maus. Olha que coisa horrível, você invejar a prosperidade dos maus. Está lá na Bíblia, essa é uma frase literal. A gente é cristão, a gente não pode, nem no momento de muita dor e até de alguma raiva, invejar a prosperidade dos maus. Porque aquela é uma prosperidade forjada em cima de coisas ruins e que, obviamente, não fazem parte do nosso regulamento cristão. E é difícil. E eu levei tempo para conseguir equacionar essa dificuldade. Não foi do dia para a noite, não. Eu fui caminhando na fé cristã e fui aprendendo e entendendo que eu precisava me desligar desse sentimento, porque no fundo, você se incomodar que alguém que te fez mal tá bem, embora seja humanamente razoável você ter esse tipo de sentimento, faz parte da nossa humanidade, se sentir assim, não é correto você desejar o mal para o outro. Por quê? Porque não cabe a você, sabe? Isso é uma espécie de vingança. Nós não pedimos a Deus uma vingança. Podemos até pedir a Deus, no momento que a gente está sofrendo, tal, uma justiça para nós. Mas a justiça, para ser sincera, naquele momento, que diferença fazia se aquelas pessoas estivessem mal? Aquilo não resolveria a minha dor. Aquilo
seria uma vingança pífia, né? Uma vingança no momento de uma dor que você faz sem pensar e que não cabe no cristianismo. Primeiro que eu tinha que estar pedindo a Deus justiça, mas justiça para que a minha vida voltasse aos trilhos. Justiça para que eu pudesse reconstruir a minha vida. Que as coisas caminhassem, aquelas pessoas ficarem mal, não ia mudar nada a minha vida. O que ia mudar a minha vida, e mudou, foi, sim, persistir na minha caminhada, entendeu? Ir em frente, não desistir em nenhum momento da minha relação com Deus. E ir aprendendo, a duras penas em muitos momentos. Não é fácil. Você vai para frente, volta para trás, anda, é como um jogo, né? Sei lá, banco imobiliário. Você anda 3 casas, aí quando você joga, a jogada seguinte, volte 5. A vida às vezes é um pouco isso, né? Você avança e recua. É parte de ser cristão entender que isso faz parte da nossa vida. No mundo tereis aflições, lembra? Mas a gente não pode nunca perder de vista que práticas desse tipo, elas te afastam do cristianismo. Num primeiro momento, invejar a prosperidade dos maus. Isso. Eu quero ter prosperidade abençoada por ele, trazida por ele, e que não prejudique ninguém, que não faça mal a ninguém. Eu não quero ser a pessoa má. E segundo, querer vingança. A vingança não é parte da vida de uma pessoa cristã. Se há alguma coisa a ser feita, cabe a ele. Ele é que vai julgar. Lembra? Você não tem que julgar ninguém. Você pode considerar um fato. Eu fui realmente prejudicada. Ponto. Isso não é uma fantasia. Mas o que é que eu posso fazer à luz do cristianismo? Colocar nas mãos de Deus, porque a ele cabe julgar, analisar, avaliar. Tive direito de botar na mão da lei dos homens também. Isso é um direito que você tem, dependendo da situação. Entendeu? E o terceiro é pedir a Deus, me leva em frente, me leva adiante, me leva para uma coisa nova. Abre as portas para mim, para minha vida florescer. E quando eu entendi isso, depois de um tempo, a minha vida floresceu maravilhosamente bem. E essa dificuldade foi sanada. Mas vai lá. Não deixa de lê inteiro o Salmo 73. É muito interessante se você está vivendo essa mesma dificuldade que eu. E ó, não esquece, gente, dá um like, segue a gente, manda isso para alguém que você vê que está tendo essa dificuldade, que está entristecido por um momento de prejuízo. E fala para a pessoa, segue em frente, dá para ele, entrega na mão dele lá em cima. Tudo vai dar certo, você vai ver. Até logo, até a próxima.